Amados, muitas vezes nós não vivemos o que Deus estabeleceu para nós, porque nós não estamos crendo na palavra de Deus, não estamos colocando ela em prática. E é muito importante que nós sejamos praticantes da palavra, não somente ouvintes. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Não é fácil a gente entrar em determinadas situações, como uma vez eu passei, rapaz chegou no escritório quando eu estava trabalhando e disse assim, olha, tudo que você comprar aqui, 10%, eu te dou 10%. Eu fiquei todo feliz, pô, vai me dar 10%, achei que ele estava me dando um desconto na nota. Aí ele, não, rapaz, deixa de ser trouxa, 10% é o seu. O cascalho, a propina, rapaz. Eu, naquele momento, eu pensei assim, meu Deus, eu nunca vivi essa situação. Eu falei, poxa, amigão, a gente não faz isso aqui. A prefeita é cristã, eu sou um pastor. Mas, na verdade, nós não fazemos, eu não faço, não é nem porque eu sou crente. É porque, no fundo, eu nunca vi meu pai roubar. Eu nunca vi ele fazer isso. Então, eu não faço também. E ele ficou assim, como a gente vive situações, às vezes, como essa? Como é que a gente se sai dessas situações? Praticando a palavra de Deus. Praticando a palavra de Deus. Então eu queria desafiar você nessa noite, abrir o seu coração. Sabe, o culto, ele é bom, não é quando a igreja está cheia, mas é quando os nossos corações estão vazios e receptivos à palavra de Deus. Esse é o culto bom. A igreja cheia, lotada, é legal, estimula o pregador, mas às vezes não agrada a Deus. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte, né, para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Lá em Coríntios, no capítulo 2, no verso 14 e 15, diz assim, graças, porém, a Deus, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. Para estes, cheiro de morte, para com aqueles, aroma de vida para a vida. Amém? Feche seus olhos, guardem os apitos e abram o coração. Pai, obrigado porque o Senhor colocou dentro de nós o DNA festivo, a alegria. A vida cristã é uma vida de alegria. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Nos reunimos nessa noite porque existe sim uma alegria dentro do nosso coração por aqueles que foram salvos e uma expectativa de alegria por aqueles que serão salvos. Mas nessa noite, o que o Senhor ministrar ao nosso coração, que possa encontrar, que possa grudar, que possa penetrar dentro do nosso coração de uma forma tão profunda, como aquela espada de dois gumes, que entra nos lugares mais ocultos, que perscruta as profundidades do nosso coração, nos lugares onde nós não podemos imaginar, mas o teu Espírito diz que é bem profundo, porque fala de divisão entre juntas e medulas. Ah, Senhor, obrigado porque a tua palavra é viva, é poderosa, é como espada de dois gumes. Ela penetra, mas ela não machuca. Ela penetra e cura, ela penetra e corta para curar, corta para dar vida, poda para poder limpar, para poder sarar. E nós nos reunimos hoje nessa noite, porque nós entendemos o que o Senhor quer falar conosco. Mas que essa palavra seja aplicada no nosso coração de uma forma tão especial, em nome de Jesus. Amém?
Durante toda a minha infância, quando chegava no período de janeiro, na verdade, período das férias, às vezes o finalzinho de dezembro, já passava Natal, Ano Novo, mamãe levava a gente para Minas. Eu lembro que pequenininho era muito gostoso, porque a gente ia de trem. E até hoje esse trem funciona, sai do bairro de Jardim América, a uns 2 quilômetros da minha casa, mais ou menos, e vai até Minas Gerais. É o trem da Vale do Rio Doce, da composição CRV, Companhia Vale do Rio Doce. E era uma festa porque chegava em determinadas cidades, tinha as mulheres, hoje não acontece mais isso, porque o trem é climatizado e tem as portas, as janelas não sobem, não abrem, mas antigamente as janelas subiam. E quando chegava em determinadas cidades, que o trem parava, vinha aquelas mulheres com as bacias, com aquelas cocadas, parecidas com aquelas que vendem aqui na praia, mas aquilo perfumava o trem inteiro. E a gente ficava pedindo, mamãe, compra. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto de carne moída também, porque vinha umas bacias grandes e as mulheres vendiam então pães ali com recheio de carne moída, era o pastel da época, e era uma festa. Então a gente chegava em Minas, e praticamente toda a família de meu pai é uma família de zona rural, eles plantavam arroz. Quando criança era uma festa, trabalhar é um desespero, mas a gente que é criança, está de férias, a gente ia para o brejo plantar arroz e brincar, era uma brincadeira. Mas era um trabalho muito difícil. E a gente ia para lá e passava ali, às vezes, um mês e meio, e saía da casa de um e ia para a casa de outro, aquelas casas de madeira na zona rural e tudo. E quase todos os meus parentes criavam porcos. Quase todos. Tios, tias, todos eles tinham um chiqueirinho e aquilo ficava bem perto da casa. E quando a gente chegava, a gente, criança, sentia o cheiro dos porquinhos e a gente ficava, meu Deus, como é que esse povo aguenta esse cheiro aqui do lado dessa casa? E era um negócio, aquele cheiro você conhece bem, quem já foi para a roça e teve o privilégio, a honra de chegar perto de um chiqueirinho, duas coisas acontecem. Ou você pega bicho de pé, ou você fica ali, então, com vontade de vomitar, não é verdade? Principalmente porco de roça. E sabe que uma coisa curiosa acontecia, que a gente ficava, mas mamãe, por que esse chiqueiro é aqui perto, mamãe? Mamãe, por que eles não tiram esse chiqueiro daqui, mamãe? Quem negou, mamãe? Eu não estou conseguindo dormir, mamãe. Fede muito, mamãe. E ficava aquela agonia, a gente reclamando, e de noite, e eles escutando. Aí, no outro dia, a gente perguntava, né? Criança, você sabe como é, não tem, às vezes, noção das coisas. Ô tia, por que você não tira esse chiqueiro daqui, tia? Por que esse chiqueiro fica aqui, tia? E aí, geralmente, eles respondiam, a gente não sente mais o fedor. A gente não sente mais, já se acostumou. A gente já se acostumou com isso. E sabe que é a mais pura verdade? As pessoas se acostumam com aquele cheiro. É igual a pessoa que trabalha dentro de uma perfumaria. Você já reparou quando você vai numa perfumaria, tem uns vidros de café ali, com os grãos de café torrado? Porque se você entra, imagina, você entra na perfumaria, sente um aroma de um perfume e vai tentar sentir o aroma de outro perfume, você já não sente mais. Então eles te dão aquele potezinho de grão de café, você cheira como se anulasse, né, o cheiro do outro perfume e você então consegue sentir o aroma do outro. Mas, escuta, é muito diferente o cheiro de um chiqueiro com o cheiro de um perfume agradável, de uma perfumaria. É bem diferente. Para que fique claro para você nessa noite, para que fique bem claro para você nessa noite, olha o que Paulo está dizendo a respeito de nós, do que nós somos para Deus. Lembre-se que talvez Paulo estivesse fazendo menção a uma circunstância
que era muito comum naquele tempo, quando os soldados romanos vinham vitoriosos, triunfantes da guerra, eles batalhavam, pelejavam, eles vinham triunfantes, e eles então acendiam aqueles aromas no cavalo, e naquela caminhada de volta, aquele aroma perfumava, toda aquela estrada ali, e eles então iam cavalgando, caminhando, e aquele aroma subia em oferecimento aos deuses deles, por conta de terem obtido vitória na guerra. Mas Paulo, talvez, vendo aquela situação, ele fez essa comparação. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Esse é um aspecto importante da sua vida. Embora você se sinta derrotado, embora algumas circunstâncias possam abater você, embora você passe por dificuldades que de alguma maneira tente de uma forma muito específica paralisar você, dificultar a situação, derrubar você, impedir você de cumprir o seu propósito, lembre-se que Deus tem um propósito especial para você. Você não está aqui por acaso. Deus tem um propósito específico para a sua vida. Deus tem um plano especial para a sua vida, e Ele está trabalhando no sentido de que você seja vitorioso nisso, de que você triunfe nisso. Quando nós falamos de triunfo, nós não estamos pensando nas questões financeiras. Isso faz parte, sabe, do desejo de Deus em te abençoar. Olha, deixa eu pontuar algo importante aqui para você, porque essa questão tem tomado uma dimensão tão grande no meio do Evangelho, que as pessoas estão tendo uma concepção errada a respeito disso. Preste atenção no que eu vou te falar. É da natureza de Deus te abençoar. Você não precisa se preocupar com essas coisas. Claro que você precisa trabalhar, claro que você precisa tomar as atitudes certas, buscar a direção de Deus, ouvir a voz de Deus, mas entenda o que eu quero te dizer nessa noite. Para de ficar se preocupando com essas questões financeiras, no sentido de que, Deus não me abençoa, Deus abençoa fulano, Deus dá a Beltrano, Deus faz fulano prosperar. Não é verdade. A porção que Deus dá para Beltrano, Deus dá para você, porque Ele é um Pai justo, Ele é um Pai bondoso. Deus cuida dessa área da sua vida. A palavra do Senhor diz em Mateus que se você buscar o reino dEle em primeiro lugar e a sua justiça, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe dos desejos do seu coração. Deus abençoa você nas suas necessidades. Deus abençoa você nos desejos do seu coração. O Pai é bom, amados. Esse triunfo é algo mais profundo. Tem a ver com o propósito da sua vida. Tem a ver com o plano. Tem a ver com o principal. Tem a ver com o sentido da sua vida. Graça, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Sempre nos conduz em triunfo. Escuta, já percebeu que quando uma criança está aprendendo a caminhar, ela cai? Ela cai. Às vezes chora, machuca o joelhinho, o pai corre lá, a mãe corre. Mesma coisa acontece quando a criança está aprendendo a andar de bicicleta. Até hoje eu tenho uma cicatriz aqui, na perna. Mamãe pedia a gente para levar a minha irmãzinha, que é do meio, para a escola, e eu levava ela na garupa da bicicleta. Naquela época, parece que as coisas as pessoas respeitavam mais, corriam menos no bairro. E eu levava a minha irmãzinha na garupa da bicicleta. Todo dia eu levava ela lá no parque infantil. Numa dessas, uma coleguinha da escola, da minha classe, eu descendo de bicicleta, sozinho, sem minha irmã, e ela, ei, eu olhei para ela, ei, esqueci da curva, 12 pontos. Eu bati no meio-fio, voei,
E essa parte da minha perna aqui bateu nessa quina de um banco, igualzinho isso aqui, ó. Mas abriu um buraco aqui. Quando eu vi Deus, vou morrer. Meu pai me levou para o médico. 12 pontos. Você acha que eu desisti de andar de bicicleta? Aí daqui a pouco, com criança, sabe como é que menino é? Aprendi a empinar, Wilson, a bicicleta. Andar com uma roda. Mamãe, você vai se estrupiar todo. Quando a mamãe viu, mamãe, você vai se acabar todo. E quanto mais a gente caía, mais a gente gostava de brincar, de andar, de correr. De forma que nós nunca paramos. Eu fico pensando na graça de Deus como alguma coisa que nos fortalece nesse sentido. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O cair é do homem. A palavra de Deus para você hoje é muito especial. Preste atenção, creia nisso. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. É necessário crer nisso. É necessário que a nossa mente se abra para receber a palavra de Deus no nosso coração e crer que o projeto de Deus para nós, a vida de Deus para nós, é uma vida de triunfo, é uma vida de sucesso, é uma vida de crescimento, é uma vida de cumprimento de etapas, de propósito. Por mais que você esteja passando uma circunstância difícil, por mais que você tenha caído da bicicleta, por mais que você esteja com o seu joelho machucado, ferido, mas entenda, isso é um momento, a sua vida é predeterminada, é em Cristo Jesus, você foi eleito em Cristo Jesus para triunfar. Você pode abrir mão disso, mas o projeto de Deus é que você triunfe, é que você encontre o sentido da vida, é que você seja de fato alguém abençoado, feliz, próspero na sua alma. Próspero aqui dentro, a prosperidade é alguma coisa que começa dentro da gente, dentro do coração da gente. E o Senhor, Ele entende isso. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós, olha que coisa tremenda, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Eu nunca pensei nisso, mas quando eu conheci esse texto, há muitos anos atrás, eu pensei, eu entendi algo importante. Escuta, a vida de Cristo em você é algo tão poderoso ou poderosa, é algo tão importante, é algo tão marcante, que ela exala. Ela exala. E, inevitavelmente, eu não consegui parar de fazer não consegui não fazer essa comparação, mas é a comparação mais clara que para que a gente possa entender. Eu não sei você, mas eu tive alguns amigos que cresceram comigo e que bebiam muito. Eles bebiam muito. E é interessante que quando uma pessoa bebe muito tempo, bebe 10, 11, 12, 20 anos, mesmo ela não bebendo, aquele cheiro do álcool exala dela. Você já notou isso? Você pensa até que a pessoa está bebendo, porque é um cheiro tão forte que acaba exalando dela. E as pessoas que bebem muito é uma luta para se libertar do vício. Porque as piores drogas que existem são as drogas lícitas. É terrível. Por isso que a igreja ora pelas pessoas que estão passando por luto, por vícios, presas no vício. Elas serão libertas em nome de Jesus. Agora, fazendo uma comparação, é interessante porque a vida de Cristo dentro de você não exala o álcool, não exala esse cheiro de álcool, mas exala a fragrância do conhecimento. Manifesta em todo lugar a fragrância do conhecimento. E é verdade. É verdade.
Quando a gente anda com pessoas que têm a vida de Deus dentro delas, a vida de Deus exala. Nós sentimos um perfume bom, gostoso da vida de Cristo na vida dessas pessoas. É importante, é interessante a gente pensar nisso. Como é verdade a palavra de Deus? É verdade, é fato que as pessoas que andam com o Senhor, as pessoas que buscam ao Senhor, as pessoas que de uma forma especial, elas têm um relacionamento com Deus, elas se dedicam nas coisas de Deus, Cristo está dentro delas. Elas exalam essa fragrância do conhecimento do Senhor. Naturalmente, isso flui da vida delas. E ele continua dizendo, porque nós somos, é uma afirmação. Ele não diz nós fomos, nem diz nós seremos, ele está dizendo somos, presente. Nós somos, para com Deus, o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Tanto nos que são salvos, como nos que se perdem. O que ele está dizendo aqui? Que você é reconhecido, identificado. Tanto por aqueles que também têm esse perfume, como por aqueles que não têm esse perfume. Estava num ponto uma vez, a gente tinha acabado de voltar de Ubaíra, e eu desci uma ladeira, Viane morava no Engenho Velho de Brotas, nós descemos ali, eu desci na verdade, fui para o ponto, e estava lá no ponto, esperando o ônibus. Nesse dia Deus me deu um livramento. Que livramento! Não sei se eu já contei isso para vocês. Ali tem uma mão inglesa, né, no meio ali da Vasco da Gama. Como é o nome daquela ladeira? A ladeira Vila América. Desci a ladeira Vila América. E tem... Ali tinha uma faculdade ali do lado, né, da ladeira. Do lado de cá tem a Caixa Econômica. Aí eu desci a ladeira e fui atravessar a mão inglesa. E a mão inglesa funciona o seguinte. Quando eu cheguei na mão inglesa, aqui vai e o outro lado vem. E o ônibus vinha, eu olhei o ônibus, esperei ele passar. Quando ele passou, eu fui logo atrás dele. Eu olhei para o outro lado, o ônibus estava indo embora, numa boa. Só que ele criou um ponto cego. E eu não vi que lá vinha outro ônibus. Sabe aquela situação de segundo que cria o ponto cego? E eu dei o primeiro passo, quando eu dei o segundo, uma pessoa vestida com um macacão marrom, limpinho, muito limpo o macacão, um mecânico, parecia um mecânico. Ele fez assim, ei, pare aí, fique aí. Eu olhei, não entendi nada do que ele falou, mas simplesmente obedeci. Quando eu fiz assim, que ele falou assim, ei, que eu olhei para ele, ele fez assim, fique aí, pare aí. Que eu olhei de novo, o ônibus passou aqui, ó, no meu nariz, assim, ó. Até minha alma deu 2 passos para trás. Deixou só o corpo lá. Aí depois ela voltou, né? Irmãos, eu gelei do fio da cabeça, não ia ter tempo dele frear, porque eu ia sair de trás do outro ônibus. Sabe o que foi mais interessante? Quando eu olhei para lá, são mais de 2 quilômetros. Mais de some de vista, até assumir para lá a curva do dique, para pegar o dique do Tororó, e vai sair ali naquele Habib's, né, depois. E para cá também mais uns 500 metros. Quando eu olhei, cadê o mecânico? Olhei para um lado, olhei para agradecer ele, eu fui agradecer. Quando eu olhei, Wendel, cadê o homem? Sumiu, meu amigo. Eu não vi mais. Até hoje eu não sei se era um mecânico ou se era um anjo de Deus me dando um livramento. Quando eu chego do outro lado, no ponto, uma senhora olhou para mim, eu cheguei no ponto, ela falou assim, você é crente? Eu não estou com a Bíblia, eu não estou com nada. Ela falou, você é crente? Aí eu sou. Ela falou, Deus comunicou aqui no meu espírito que eu estava do lado de um servo dele. Ah, eu fiquei todo feliz, né? Obrigado, Senhor.
Aí eu falei, você também é crente, né? Ela, sou. Estamos juntos aqui esperando o ônibus, né? Uma senhora já. Só falou isso. A sua fé e a vida de Deus dentro de você é algo tão marcante, é algo tão poderoso, que exala. Que comunica o aroma, a vida de Deus. O que você é para Deus? O bom perfume de Cristo. E é tão importante a gente exalar a vida de Deus, porque, deixa eu ver se isso aqui me aguenta, acho que aguenta. Eu acredito que é mais gostoso o cheiro de uma perfumaria do que o de um chiqueiro, não é verdade? Não é? É melhor, não é, o cheiro de uma perfumaria? É mais gostoso você passar na frente do boticário do que você passar na frente de uma pocilga, não é verdade? Sim ou não? Mas sabe que quando nós não damos testemunho da vida de Deus, quando a nossa vida não exala o perfume de Cristo, a nossa vida não cheira bem. Por isso é muito importante que você permita que cada dia mais Cristo cresça dentro de você. Permita que Ele cresça dentro de você, no seu temperamento, nos seus sentimentos, nas suas atitudes, nas suas palavras. Às vezes, amados, eu olho para dentro de mim, eu tenho vergonha de mim. Eu tenho vergonha de mim. Eu não sou perfeito. Às vezes eu olho para dentro de mim e vejo algumas atitudes que eu tenho que voltar atrás e me arrepender e pedir perdão. Dizer assim, eu não quero ter esse temperamento. Eu não quero ter essas atitudes. Eu quero ser mais manso no trânsito. Eu quero ser mais amoroso com as minhas filhas. Às vezes eu sou duro demais com elas. Vene, Paulo, você é muito duro com as meninas. E eu reconheço isso. E eu peço misericórdia ao Senhor, porque quantas filhas de pastor, quantos filhos de pastor têm horror a Deus e às coisas de Deus, porque o pai não foi um bom representante, uma boa propaganda de Deus. E esse é o maior temor do meu coração, de que meus filhos não amem ao Senhor por minha causa. Quantas vezes eu tenho que recuar, dar 2 passinhos para trás e pedir perdão à minha mulher pela forma grosseira que eu tenho sido. Eu, Paulo, estou falando de mim. Esse jejum é importante para mim, porque precisa trabalhar dentro de mim. O mundo está ficando cada dia mais violento, cada dia pior, cada dia mais egoísta, cada dia mais perverso. E uma coisa que eu estabeleci na minha vida é que eu não viveria de aparência, eu não enganaria as pessoas. Eu quero ser o que eu sou aqui no púlpito e dentro de casa. Porque é muito triste para uma mulher ver um marido amoroso na igreja, mas um demônio dentro de casa. Deve ser uma coisa muito terrível. Um marido que beija todo mundo na igreja, fala com todo mundo, é carinhoso com todo mundo, mas dentro de casa fere a todo instante, machuca as pessoas, fere os filhos, engana as pessoas, é um verdadeiro mentiroso. Esse é o nosso desafio como crentes. Ser cristãos. O perfume não pode enganar. Você não abre um perfume do boticário e tem cheiro de porcilga. Não existe isso. Ele é o que é. A essência é aquela.
A essência é o que é. Deus considera eu e você como o bom perfume de Cristo. É uma consideração, é uma qualificação, é uma caracterização. Nós somos o bom perfume de Cristo. As pessoas, ao entrar em contato conosco, ao se relacionar com a gente, elas não têm uma percepção de que somos uma pocilga, elas têm uma percepção de que nós somos agradáveis. Elas gostam de estar perto da gente. O cheiro é bom, é gostoso, é cheiro de amor, é cheiro de graça, de misericórdia, é cheiro de bondade, é cheiro de empatia, é cheiro de simplicidade, de humildade, é cheiro de mansidão. Nós temos um grande desafio como igreja. Nós temos um grande desafio de ser esse perfume, de manifestar esse perfume, de colocar para fora o que está dentro de nós, a essência que está dentro de nós. Eu gosto tanto daqueles perfumes que é feito na Boticário, na Natura. Uma vez uma irmã foi para a França. Não se preocupe que não foi você, Fabiana e Alan, não. Para não ficar... Porque às vezes o pastor fala uma coisa, o pessoal fica, foi quem? Não, ela não está aqui com a gente mais não. Ela foi para a França e trouxe um perfume para mim da França. Aí eu descobri uma coisa interessante, tem crente chato. Aquele enjoado, né? Aquele perfume enjoado, né? Mas é melhor um perfume enjoado do que o cheiro de pocilga. É ou não é? É melhor um perfume enjoado. Ai, que perfume enjoado. Ai, meu Deus. Do que o cheiro de pocilga. Então tenha paciência com seu irmão que às vezes não tem ainda a dimensão de Cristo que você tem dentro de você. Porque ele vai crescer. Ele vai ser aperfeiçoado. Ele vai desenvolver. O aroma vai melhorar. Vai. Cristo está nele, está trabalhando dentro dele. O que mais tem matado a igreja hoje é o preconceito e a discriminação. São duas coisas que têm matado a igreja. Os ricos se relacionam com os ricos, os bonitos se relacionam com os bonitos, os brancos se relacionam com os brancos, os inteligentes se relacionam com os inteligentes, e vai se criando as panelinhas dentro da igreja. E eu não chamo isso de igreja, eu chamo isso de caldeirão do inferno. Porque não é igreja. Igreja é esse negócio que tem aqui na Bahia, só tem aqui, gente. Esse dia a gente estava... Esse dia não, já tem um tempo, a gente estava no Engenho Velho de Brotas, parou lá uma... Eu não sei nem que carro é aquele. Aí saiu um jogador de futebol desses aí, grande. Aí o cara sentou lá no bar, ficou com os amigos ali. Isso só tem aqui na Bahia. Outra vez a gente estava subindo essa mesma ladeira, desce Márcio Vitor do Pissirico. Ele estava lá com os amigos, que ele é dali, né, do Engenho Velho, ele estava lá. Quantas vezes a gente já passou ali e viu o carrão dele lá, ele estava lá com os amigos. Isso é igreja. Às vezes as pessoas do mundo é mais igreja do que a gente. Porque o sujeito, ele cresce um pouquinho, ele tem um conhecimentozinho de Cristo, ele não, porque você, eu sou mais espiritual. É nada. Que isso é nada. Sabe quando você é mais espiritual? Quando você trata o seu irmão com respeito, com amor, com carinho, com dignidade, com o cuidado que ele merece. Aí você é mais espiritual. Porque a espiritualidade verdadeira é traduzida no amor profundo pelo próximo. A melhor espiritualidade é aquela que se manifesta no amor profundo pelas pessoas, que toca o coração das pessoas, que assiste o necessitado, que inclui, que abençoa as pessoas. Nós temos um grande desafio como cristãos, de manifestar
essa essência que nós temos, que é preciosa, que é caríssima, o perfume que tem dentro de você é muito mais caro, muito mais precioso do que aquele que Maria derramou aos pés de Jesus e enxugou a sua cabeça com os seus cabelos, e Judas ficou louco quando diz assim, podia ter vendido esse perfume por 200 denários e dado, né, aos pobres. E a Bíblia diz mentiroso, não que ele tivesse cuidado com os pobres, mas porque era salteador e tirava da bolsa o que era colocado ali. Ele não estava nem aí para os pobres. Ele, quando viu Maria derramando aquele perfume, quebrando o vaso de alabastro nos pés de Jesus, ele ficou louco, porque o aroma daquele perfume denunciou o valor que ele tinha. Ei, o seu aroma denuncia o seu valor. Você é importante para Deus. O seu valor excede de rubis. Sabia disso? Amém? Fica de pé em nome de Jesus.